Muito bem, estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Vamos encerrar o programa hoje conversando com o Rui Simo, que é o nosso consultor da área previdenciária. Rui, essa reforma da Previdência agora parece que não vai ser bem assim, quer dizer, o governo está relutante, porque, na verdade, né, há muita resistência. A mudança, ela procura, ela proporciona isso. E, sobretudo, mexer com um contingente tão grande de pessoas, né? O que está havendo não de controvérsia, mas de, digamos... Discussões. O pessoal está achando que a dose do remédio é muito alta. Né? Então, quem é que está achando isso? Primeiro, as centrais sindicais. Né? Estão pressionando. Ontem à noite eu vi o Paulinho lá, não é bem assim, isso é ponto pacífico, que nós vamos bater firme nesse ponto. Então, qual é o ponto que eles estão mais criticando agora? O grande problema é definir como é que diria aquele ministro da Previdência, o magre, o que é imexível, né? Seria os 65 anos de idade, tanto para homem quanto para mulher. Se a gente analisar apenas uma questão biológica ou técnica, faz todo sentido que seja 65 tanto para homem quanto para mulher. E até faria mais sentido, sob essa ótica, que a mulher se aposentasse mais tarde que o homem. Mais tarde, perfeito. Porque o homem, ele dura menos que a mulher. Tá? Isso é a prática. É uma tendência. É uma tendência. Então, se estabeleceu nessa controvérsia o seguinte: as centrais consideram negociar 60 anos para o homem e 58 para a mulher, num primeiro momento. E o governo entende como imexível, o ponto é fundamental, 65 anos sem negociação. Então, o primeiro problema hoje é estabelecer qual a idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, aquelas pessoas que têm 50 anos ou mais não seriam atingidas. Eles teriam apenas e, no máximo, um pequeno pedágio correspondente ao que faltaria para implementar as condições. Quem falta um ano, né, mais 6 meses, quem falta 2 anos, mais um ano, 50% do que falta. O governo entende que isso é um pequeno pedágio. E o segundo ponto é o tempo de contribuição. Né? Esse tempo colocado da forma como foi colocado, 49 anos, fica até esquisito. Quem é que trabalha com quebrados nessa altura, né? 49 anos, por que não 50? Por que não 45? Não, 49 anos. Sabe, deve ter as razões dele. Mas, enfim, não seria um tempo de serviço que modificaria. Nesse ponto, seria conveniente o governo aplicar uma tabela transitória de tal forma que a cada 2 anos ou a cada 1 ano agregasse 6 meses no tempo, de forma a que as pessoas não patinassem, ou seja, não conseguem avançar, e também que dê a possibilidade de que, nesse lapso de tempo de transição, o governo possa adequar a Previdência dentro de uma forma atuarial que, pelo menos, funcione por 50 anos. A última grande reforma da Previdência foi em 91. Né? Nós temos aí 25 anos de adaptações e transições, mas grande parte da legislação previdenciária ainda é suscetível de ações judiciais, porque a própria Previdência não regulamentou adequadamente. As aposentadorias especiais não ficaram bem definidas, as moléstias incapacitantes ainda não foi bem adequado, elas são mais utilizadas hoje pela jurisprudência do que pela própria lei. Então, tem que definir 2 coisas básicas, idade e tempo. Como é que fica o tempo? As aposentadorias de legislação especial, professores vão continuar com 30, as professoras com 25, né? Aquelas aposentadorias que são especiais pela insalubridade, periculosidade ou penosidade, como é que elas vão ficar dentro dessa nova legislação? Elas vão ser contempladas, vai ser agregado um fator de conversão para equiparar, né? Tem que equalizar. Então, basicamente, hoje tem esse questionamento, essa grande dificuldade do governo em aprovar a legislação, que é tempo de serviço e
a idade de ambos os sexos. Uhum. Eu me lembro, Rui, que no começo da década de 70, havia 4 trabalhadores na ativa e 1 aposentado. Hoje essa relação parece que 1 por 1, né? Ainda não chegou, Silvio, mas há uma incógnita nesse momento, porque os números eles foram subtraídos do conhecimento da população, né? Aquele presidente esquisito que nós tivemos um tempo atrás aí, o Luiz Inácio, ele tirou da Previdência a parte contributiva, a arrecadação. Então, hoje, não se sabe, com esse caixa único de arrecadação, não se sabe qual é a arrecadação real da Previdência. Ela está separada. Então, hoje nós temos a despesa, mas não se tem o conhecimento da receita. Se presume que hoje está em torno de 1,5 a 2 por 1, numa época de pleno emprego. Com esse desemprego que está aí, é quase que se chega num por 1. Ou seja, nós temos uma situação quase de insolvência da Previdência Social, certeza. Né? Então, na verdade, é o seguinte, o Brasil precisa fazer essa reforma. Quer dizer, a questão da dosagem, aí é uma coisa de se discutir, né? Mas a reforma é necessária. Veja bem a questão do Rio de Janeiro. Essa semana, o governo federal que quer botar 3 bilhões de reais no Rio de Janeiro, vai desafogar, vai poder pagar em dia os funcionários e tal. O Rio de Janeiro parece que os funcionários não querem a venda, não queriam a venda da empresa de águas lá. Né? Se não acontecer essa venda, o governo federal vai tirar o corpo fora aqui, ó. Bom, agora resolvo. Qual é a consequência? Não vai ter dinheiro para pagar os funcionários. Quer dizer, então tem coisas que são inevitáveis. Não há como. Não há como, né? Tem que ser. Aqui, o Rio Grande do Sul, quando se fala em privatizar o Banrisul, parece que uma revolta geral. Mas, se perguntarem a mim, qual é a tua opinião em privatizar ou vender o Banrisul, não me afeta em nada. Afeta você? Não. O que eu acho? Se o governo precisar vender o Banrisul, venda o Banrisul. O Banrisul só é bom em 2 casos. Para os próprios funcionários do Banrisul e quem tem algum negócio facilitado pelo Banrisul. No mais, um outro banco poderia fazer o mesmo papel. Tem o BRDE, tem o BNDES, tem a Caixa Econômica Federal, poderia ter uma taxa condizente para o governo do Estado. Pronto, não tem. O governo do Estado faz negócio com o Banrisul como poderia fazer com a Caixa Federal, com o Banco do Brasil, não há nenhum problema. E até porque os bancos privados hoje, em qualquer cidadezinha do interior, tem 2, 3 bancos privados, quer dizer, tem caixa dos bancos, enfim. Mas essa é uma questão muito complicada, muito complexa, né, da questão quando se vai alienar um patrimônio público com a tradição que tem, por exemplo, o Banrisul aqui no Estado. Bom, Rui, obrigado pela tua presença aqui. Carnaval não é nada contigo, né? Não, não é dos foliões mais entusiasmados. Eu sou desligado das folias de mamo. Meu negócio, época de carnaval, época de descanso. Tá certo. Até para muita gente. Para mim também, por exemplo, eu acho que o carnaval perdeu ao longo do tempo aquela coisa, aquela inocência, né? Aquela coisa. Hoje não, hoje é violência. Confusão, violência, é sexo, é perversidade, é drogas. Então, lamentavelmente, o carnaval tem sido, né, obviamente, o fulcro, né, dessas coisas perversas da sociedade, que acabam dinamitando famílias. Quantas famílias são destruídas, né, por causa de traições, por causa de sexo, por causa de drogas, por causa de brigas. Então, lamentavelmente, uma festa que para mim não diz nada, para mim tradição é tradição. Bom, obrigado pela tua presença aqui, uma boa semana a todos vocês. Nossa Economia e Desenvolvimento volta, vamos gravar sim na semana que vem, volta na semana que vem depois do Carnaval. Até lá.